Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é um mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Amém, boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos. E eu inicialmente gostaria de conhecer, eu vi aí a Titinha, veio lá da Flórida com o Mark, eu vi o povo de Goiânia aí, cadê o povo de Goiânia? Eu vi o pessoal da PIB de São Fidélis. Então todos aqueles que são visitantes, eu queria pedir que vocês levantassem as mãos, só para a gente conhecer vocês. Olha gente, quanta gente linda, sejam bem-vindos. Vocês podem ficar em pé, só para a gente aplaudir ao Senhor pela vida de vocês? Sejam bem-vindos todos vocês, em nome de Jesus. Tiveram conosco alguns deles no Casa de Paz esse final de semana, que foi uma bênção, não foi, gente? Pode se assentar em nome de Jesus. Você que nos acompanha, somos uma igreja do Senhor Jesus, Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, bairro do Bom Retiro, e daí é o nome da nossa igreja. Nossos cultos já começaram presenciais, sempre aos sábados, os jovens, às 19h30, com o pastor Igor, também no domingo às 10 da manhã, e também no domingo às 19 horas. Você é nosso convidado, mas por enquanto, para vir, é necessário que você pegue o aplicativo IBBR Curitiba, ou o site www.ibbr.org.br e faça a sua inscrição, porque as vagas ainda estão limitadas, por causa da bandeira laranja que nós vivemos aqui em Curitiba. Laranja ou amarela? Amarela. Daqui a pouco vem a verde aí as crianças e os mais velhos poderão participar. Amém? Vamos trabalhar hoje em cima da visão de semeadura e colheita. Eu quero dar para vocês 10 leis a respeito de colheita espiritual. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós vamos mergulhar agora na tua palavra, e queremos pedir que teu Espírito Santo nos encha, nos encharque, nos batize na verdade. Nós queremos sim semear, mas também queremos preparar um terreno fofo para a semeadura da vida eterna. Fica conosco e nos ensina, Pai, a obter as colheitas da bênção de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diz assim a palavra de Deus no livro do Gênesis, é o livro dos princípios, é ali que Deus dá o start inicial de tudo aquilo que houve na criação. Diz assim, Gênesis capítulo 1, de 11 a 13, disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. No terceiro dia, Deus, ele começa a nos ensinar que toda colheita vai depender do tipo de semeadura que a gente vai fazer. Não existirá uma ceifa se você não celebrar a semeadura. A semeadura é um princípio, e quando ele fala que ele fez a criação produzindo sementes, para que essas sementes multiplicassem mais sementes, e que essas sementes produzissem frutos, e que esses frutos produzissem sementes, ele está falando de colheita, ele está falando de fartura. Existe bênção na semeadura, porque a bênção da semeadura vai produzir uma colheita generosa. Essa é uma lei eterna, essa não é uma lei da agronomia, essa não é uma lei do campo,
essa é uma lei que vem do Senhor, ela é espiritual. E nós vemos homens de Deus celebrando isso. Em Gênesis capítulo 8, verso 21 a 22 ainda diz: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Jamais cessará o tempo da semeadura, jamais cessará o tempo da colheita. Algumas pessoas dizem assim: não, pastor, esse ano não fez frio, ano que vem não vai fazer frio, só vai fazer calor. Aqui existe uma promessa do Senhor que é inquebrável. Enquanto a terra existir, sempre haverá frio e sempre haverá calor. Há alguns anos temos recebido menos frio e mais calor, mas sempre teremos frio e sempre teremos calor. Assim também será a lei da semeadura. Semeadura e colheita sempre existirão. Nós ignoramos essa lei, achando que se não semearmos não vamos colher, ou se semearmos algo vamos colher diferente daquilo que a gente semeou. Deus, ele deixa claro que a semente produz segundo aquilo, segundo o seu DNA, segundo aquilo que ela se propõe a gerar. Toda colheita tem que obedecer e vai obedecer a uma semeadura. Nós achamos que vamos, dentro das nossas próprias vidas, cruzar os braços, deixar de investir no nosso casamento, na nossa própria vida pessoal, na nossa própria vida profissional, nos estudos, na vida de filhos, e nós não vamos colher, mas haverá uma colheita. E essa colheita pode ser farta, e essa colheita pode ser uma colheita pobre, dependendo daquilo e da maneira como a gente trabalhar. Sempre existirá. Lei de semeadura e de colheita, está lá em Oséias capítulo 8, verso 7. Eles semearam vento e colhem tempestade. Quando você semeia grosseria, você colhe grosseria. Quando você semeia estupidez, você colhe estupidez. Quando você semeia amor, você colhe amor. É interessante que havia um poeta, eu era garoto no Rio de Janeiro, e ele pichava os muros, na verdade, ele pichava um viaduto, chamado Paulo de Fronten. Eu ia para o hospital, eu de vez em quando ia com a minha mãe, minha mãe colocou um aparelho ortodôntico na minha boca, e todo mês eu tinha que ir de ônibus, passava lá, e ele botava assim: amor gera amor. Isso virou até camiseta, virou uma marca. Existem semeaduras que vão produzir sempre uma colheita. Eu sempre digo para vocês que o mundo espiritual é uma terra fértil. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E quem semeia vento, vai colher desgaste. Quando Jesus fala sobre semeadura, ele encerra o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, dizendo que o homem prudente, como é que ele semeia? Construindo uma casa sobre a rocha. E aí vão vir dias difíceis, vão vir dias onde os ventos vão soprar, vão vir dias onde a tempestade vai chegar, a casa vai ser sacudida, mas aquele que ouve as palavras e semeia, coloca em prática, é um homem prudente, porque a casa não cai. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, vai vir da mesma maneira o dia difícil, o dia da tempestade, o dia do terremoto, mas quando a casa está na areia, ele é imprudente, a ruína dele vai ser grande. Quando nós falamos sobre princípios de semeadura e colheita, em Gálatas 6:8, o apóstolo Paulo está encerrando a sua carta aos Gálatas, e ele está dizendo para aquele povo da Galácia, a respeito de um povo que foi enfeitiçado pela religião. Quem vos enfeitiçou, ó insensatos Gálatas? Como vocês começaram pela graça e agora estão presos às ordenanças da lei. O apóstolo Paulo, ele não está satisfeito. Essa carta, que é chamada a carta magna da graça do Novo Testamento, o apóstolo Paulo está frustrado, porque a impressão que ele tem é que tudo que ele ensinou foi jogado no lixo.
E no final ele vai dizer, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará vida eterna. Ele está pegando um gancho daquilo que ele ensinou a respeito de obras da carne, aquilo que ele ensinou a respeito do fruto do Espírito, e está falando, se você semear no Espírito, você vai colher da vida eterna. Mas se você acha que você vai semear na carne, você vai competir, você vai ignorar, você vai se ofender e vai ofender os outros, você vai ser orgulhoso. Se você pensa que esse tipo de semeadura vai trazer para você benefício, não vai trazer, vai trazer corrupção. Por isso, ande no Espírito. Porque se você semear no Espírito, você vai colher para a vida eterna. E a primeira lei tem a ver com isso, obedeça no meio da crise. Eu vou pegar a história aqui de um homem chamado Isaac, que ele é filho de um homem chamado Abraão, e diz assim, houve fome naquela terra, 26, Gênesis 26, de 1 a 6, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Isaac lembra dos tempos do pai. Isaac lembra que o pai passou por crises. Isaac lembra que o pai passou por falta, por ausência, por necessidade, houve fome. Olha como é que o ano começa para Isaac, começa com fome. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Pensa num homem que não andou em lugar nenhum. Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Arã, de Arã, ele vai para Canaã, e depois ele dá um pulinho lá no Egito. Jacó, ele passeia, ele foge de casa, ele vai para Padã Arã, ele vai para Peniel, e de Peniel ele volta para Canaã. Isaac foi obediente. E Deus diz para ele, fique aqui porque aqui eu vou te abençoar. Fique aqui porque aqui haverá uma resposta para você. Pessoas que obedecem no meio da crise vão ter colheitas fartas. A nossa primeira tendência é quando há uma crise, é fazer o seguinte, é reter a semeadura. Em 2ª carta de Paulo, capítulo 9, diz assim, Deus, Ele dá pão ao que come, mas também dá semente ao que semeia. Existe na tua mão semente, existe na tua mão pão. Existe aquilo que você usa para você, mas existe aquilo que você deve semear. Hoje tem se falado muito em investimento. Nós participamos de uma ministração do irmão Maurício Almeida, em que ele fala que só 1% do povo brasileiro investe. 1%. 70% do povo vive afundado em dívidas. A igreja, ela tem sido excluída do ensino a respeito de finanças, a respeito de investimento, e o diabo quer que você seja muito ignorante, muito ignorante. Ele não quer que haja luz, ele não quer que haja ensino, ele não quer que haja verdade na sua vida. Porque existe uma obediência que quando você cumpre, você atrai o favor do Senhor. Eu gosto muito de ler Deuteronômio 28, o livro do Deuteronômio é considerado por alguns teólogos o Novo Testamento da Torá. A Torá são aqueles 5 primeiros livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Deuteronômio não é só a segunda lei, não é só a repetição da lei, Deuteros Nomos, a segunda lei, não é isso. Ele interpreta aqueles mandamentos que foram dados em Gênesis, em Êxodo, Levítico e Números. Em Deuteronômio 28, Deus diz o seguinte, ele pega o povo desce do Monte Pisga,
E ali ele bota 6 tribos no Monte Ebal, 6 tribos no Monte Gerizim. Uma fica abençoando a outra, uma fica amaldiçoando a outra. E lá diz o seguinte, em Deuteronômio 28, se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Bênção de Deus é uma resposta à obediência do ser humano. A bênção de Deus é uma visitação do favor de Deus para obedientes. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto da tua mão, o fruto da terra, o fruto das tuas crias, das tuas vacas, dos teus cabritos, o fruto do teu ventre. Bendito serás em tudo que fizeres. O Senhor mandará que a bênção entre nos seus celeiros. Os teus inimigos que virão por um caminho, por 7 fugirão, e aqueles que se levantarem contra ti em juízo serão derrotados. A primeira lei da semeadura chama-se obediência. Isaac, ele passa e começa um ano com fome e fala, eu vou me mudar. E Deus diz, fique aí. Porque é aí que eu vou te estabelecer, eu vou te dar terras, é aí que eu vou fazer a tua descendência ser multiplicada, porque é aí que eu prometi que a bênção do Senhor iria sobre Abraão, a bênção de Abraão vai sobre você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obedeça no meio da crise. É um ano que começa em crise, mas termina em fartura. Se Gênesis 21 fala de crise, olha o que fala, Gênesis 26, 1 fala de crise, Gênesis 26, 12 e 13 diz o seguinte, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, diga no mesmo ano, colheu a 100 por 1, por quê? Porque o Senhor abençoou. A obediência, ela traz a tua retaguarda, a reboque, a benção. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou rico, rico, rico. O hebraico não tem esse riquíssimo. É rico, rico, rico. Deus é santo, santo, santo. Já viu que os anjos falam isso? É santíssimo. Está dizendo aqui que ele ficou podre de rico. Sabe por quê? Porque ele cumpriu só a primeira lei da bênção, que é semear com obediência, não parar de semear. É dizer assim, não, agora eu não tenho, eu não vou dar. Número 2, espere resistência. Pastor, mas eu comecei o meu tempo de fidelidade, eu achei que ia ser rápido, nós somos uma geração do McDonald's, do Burger King, do fast food, do iFood, do James, e aí você entra no teu aplicativo, compra, e se o camarada da moto demorar, e você recebe assim uma mensagem, um reporte, diz, olha, ele já saiu para levar teu lanche, você fica, vamos lá, de quanto tempo vai demorar? 5 minutos, aí a gente quer tudo agora, a gente quer tudo na hora, a gente quer tudo para já. Eu hoje estava ministrando, e eu falei sobre a vida de um homem chamado Moisés. Os pais dele eram levitas, e abençoam Moisés, e lançam Moisés, por causa da cultura da morte, lá do faraó, que queria matar os meninos, pega um garoto e coloca num cesto, e ele então, parece que ele toma um destino diferente, que os pais oraram, abençoaram e profetizaram. Ele vai para o palácio do faraó, ele é criado dentro da cultura, daqueles deuses endemoniados, aqueles demônios do faraó que eles adoravam. Ele foge para Midian, com 80 anos, Deus respondeu a oração dos pais de Joquebede de Arã. Deus aparece para Moisés em Horebe e diz, ô Moisés, tira as sandálias do pé, porque aqui é território santo. Deus se encontra com ele de novo. Existe semeadura e existe colheita. Esse homem, ele fica riquíssimo, mas ele sabe que existe alguma resistência. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que seu servo de seu pai haviam cavado no dia de Abraão, enchendo-os de terra.
Tem muita gente que vai ver a tua vida e vai falar assim, ele deu sorte na vida. Quando a gente trabalha, quando a gente se esforça, eu tenho conversado com os meninos que trabalham conosco aqui, estude, faça uma faculdade, faça uma pós-graduação, faça um mestrado, faça um doutorado. Isso é uma semeadura. A gente pensa que na época é bom. Você vê aí a luta, para a gente que já fez mestrado, fazer um TCC é normal. Eu escrevi essa semana, saiu meu 7º livro. Para mim, eu já escrevi 7, vou escrever 8, vou escrever 10, vou escrever 20. E virou o que para mim? Para mim virou algo simples para mim. Eu pego aquilo que eu penso, coloco no papel, eu já tenho um esqueleto daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou falar, eu já tenho uma pesquisa daquilo que eu vou fazer. Mas para o menino que está fazendo o primeiro TCC, parece que ele está enfrentando um dragão, um monstro, um tiranossauro rex, assim. Ele tem que matar o bicho na unha. Não é verdade, gente? Mas depois que você passa por essa dificuldade, tudo aquilo que é difícil fica fraco, fica fácil. Eu fiz um curso com o time de militares de operações especiais. Isso foi em 2006. Foi o pior curso que eu fiz na minha vida. Pior curso que eu fiz na minha vida. Penso um curso assim que eu tive experiências de ser aprovado e reprovado. Você faz mergulho autônomo, você faz escalada em montanha, você passa por situações. Não foi 2006, foi 96. Eu era muito mais jovem do que isso. Era muito mais jovem do que isso. Só que você tinha situações que você falava assim, eu não vou conseguir. Eu me lembro de eu fazer um mergulho dentro de um tanque. Era um tanque de treinamento da Petrobras. A gente chama a água de Coca-Cola, porque a água é tão preta, você não enxerga nada, nada. Então eles pegam o equipamento da gente, eles jogam o equipamento na água, você tem que mergulhar naquele tanque, você tem que achar o equipamento, você não pode subir, porque senão você é reprovado. Você acha o equipamento, você pega o teu octopus, você coloca a máscara, e não adianta, você tem que desalagar a máscara. E aí você sobe e tem que achar um buraco, porque é um tanque aqui, outro tanque aqui, e tem um buraco aqui, que liga o outro, você tem que passar por esse buraco e sair no outro tanque. Você fala, eu vou morrer. E são situações em que a gente aprende a não desistir. Eu não desisto. É para ficar na trincheira. O que é? Eles vão mandar aqui um lança-rojão, um tiro de bazuca, uma granada, uma bomba nuclear, mas aqui que eu vou ficar. Espere resistência enquanto você semeia. Não fique pensando que a vida, pastor, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Joga isso fora, porque o mundo, gente, no mundo tereis aflições. Só que você precisa entender que se enquanto você espera para semear, se você continuar esperando, você não vai ter colheita nenhuma. Então espere resistência, alguém vai querer entulhar teus poços. Alguém vai ficar com inveja de você. Esse homem, Isaac, foi obediente a Deus, ele diz assim, ele prosperou e ficou riquíssimo. Por quê? Porque lá atrás a mão dele ficou em carne viva. Você já trabalhou na lavoura? Já trabalhou? Que da tua mão vai ficar em carne viva por causa da enxada na tua mão. Você vai meter a mão em espinho e abrolhos, sabe por quê? Porque Deus falou olha, no suor do teu rosto, você vai tirar o sustento. Não tem moleza. Gente, eu trabalho, o pastor escreveu mais um livro. Pergunta para a Fabíola quantas horas eu durmo por dia. Pergunta para ela. Normal é dormir meia-noite, eu durmo às 5, às 7 eu estou de pé. Quanto tempo eu invisto em oração? Quanto tempo? E eu não dou moleza para esse meu corpo aqui, não dou moleza. Eu não dou moleza para a minha mente. Então a gente precisa, eu cheguei ali na central, a gente logicamente precisa de descanso, todo mundo. Aí um irmão que me ama aqui na igreja falou assim, pastor, o senhor tem que tirar aquela semana de descanso. Eu falei, calma, que vai chegar lá. A gente precisa de descanso, mas enquanto a gente descansa, a gente carrega a pedra. Mamãe falava isso, Salmo 151 do Evangelho de Dona Inês. Fé em meio às lutas. Salmo 126, de 5 a 6. Os que semeiam em lágrimas,
colherão com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seu feixe. No início é difícil, gente. É difícil ou não é? Claro que é. É mais fácil eu ficar onde? Em casa. É mais fácil dizer assim, tá bom, o que eu tenho aqui tá bom. O que eu tenho aqui eu não preciso mais. O que eu tenho aqui já me satisfaz. Só que é só aquilo que ele vai ter. Quanto mais você chora na semeadura, mais você vai rir no dia da colheita. Eu invisto na vida da minha família sem parar. Porque quanto mais eu invisto neles, mais alegrias eles vão me dar. Eu invisto no Evangelho do Reino sem parar. Porque quanto mais eu invisto no Evangelho do Reino, mais alegria eu vou ter. Eu invisto naquilo que eu sou chamado para fazer. Eu sei fazer algumas poucas coisas, mas o que eu sei fazer, eu quero fazer bem. Eu dou a minha vida ali. Eu coloco a minha fé, ainda que em meio às lutas, em meio às dificuldades. Número 3, se a oportunidade não bater a sua porta, vai lá bater na porta dela. Pastor, eu não tive chance, então cria chance. Nós temos aqui um pastor que foi atleta de futebol internacional, profissional. Aí, jogou na Europa, jogou na Ásia, jogou no Brasil. E tem uma máxima, um ditado no futebol que diz o seguinte: quem pede, recebe, e quem se mexe tem preferência. Tem gente que só quer a bola no pé. Aí não tive oportunidade. Nunca ninguém me deu. Cria oportunidade, cria. Quando eu comecei o seminário exigia que eu pregasse pelo menos uma vez por semana, em qualquer lugar, numa cela, num grupo. Naquele tempo falava-se muito de grupo de estudo bíblico familiar. Gente, não tinha lugar para mim, não. Imagina numa igreja que só tinha pregador fera. Foi eu. Sabe o que eu fiz? Um dia apareceram assim, tem uma casa de recuperação de drogado, que está precisando de gente alcoolista, de gente viciada. Pensa uns caras que queriam brigar, um ameaçava o outro de morte, de vez em quando apareciam uns caras, me esfaqueou. Toda semana eu estava lá, apareceu outro. Gente, foi assim. Davi, ele não aparece lutando com o gigante, não. Primeiro ele se embolou com o urso, depois ele saiu no tapa com o leão. Aí daqui a pouco ele está lutando aos 10 milhares. O pessoal pensa, Deus foi lá, aí protegeu o Davizinho. Eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Eu sei onde é que ele está. Deus já tinha visto como Davi tratava as coisas dele. E Davi fala algo impressionante para o rei: eu cuido das ovelhas do meu pai. As ovelhas não são minhas, não, são do meu pai. E é interessante a maneira como ele tem paixão para fazer isso. Se a oportunidade não bater na sua porta, vai lá e cria a oportunidade. E tornou Isaque e cavou os poços de água. Estou no mesmo capítulo, hein? Capítulo 26 de Gênesis. E cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que os chamava seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar porfiaram, brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta é a minha, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele, por isso chamaram Sitnã. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. O que você precisa de um lugar que tem fome? Você precisa de água. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. A gente anda em Israel em ônibus de luxo, com ar-condicionado. Quando você tem a bebidinha, tem a água gelada, você vai lá e pega dentro do ônibus. Gente,
Basta 1 minuto fora do ônibus. Vamos descer aqui, vamos parar aqui no deserto do Neguev, vamos descer aqui na Judéia, vamos parar aqui de frente para o Mar Morto. Gente, passa 1, 2 minutos, a tua boca já está seca. Você precisa de água. Para semear, eu preciso de quê? Não só de semente, eu preciso de terra com água para a semente crescer, eu preciso de água ali. Aí eu cavo um poço, deu errado. Eu cavo um poço, tomaram de mim. Pastor, tomaram meu ministério. Pastor, tomaram a minha célula. Pastor, tomaram a minha família. Pastor, tomaram a minha vida. Vai lá e cava de novo. Querido, gente que busca a oportunidade. Gente que se a oportunidade não vem, ele vai atrás. Isso serve para qualquer área da sua vida. Qualquer área da sua vida. Pastor, eu quero casar. Quer casar, meu irmão? Quer? Vem para a igreja cheiroso. Tem irmão que quer casar, mas ele vem todo mulambento, fedido, suar. Meu irmão, compra aqui um perfume para você, toma banho. Meu irmão, olha aqui para mim, você está rindo? Ó, dá um sorriso. Pastor, ninguém olha para mim, você está sempre emburrado, de cara feia, de cara amarrada. As pessoas têm que ver, ninguém quer ficar com gente triste do lado não, gente. Por que que no shopping todo mundo gasta dinheiro? Porque está todo mundo rindo. Eu falei, mas meu Deus, que gente simpática. Não, eles querem que você fique feliz, porque gente feliz gasta. E gente triste, ó, é muquirana, mão de vaca. E, meu irmão, você tem que investir em você. Você tem que investir em você, minha irmã. Porque se a oportunidade vem, você cria ela. Pastor, eu estou solteiro, mas tem um monte de moça solteira na igreja. Faz um grupo de solteiros. Faz uma pizza na tua casa. Chama as irmãs, chama os irmãos. Vamos fazer um grupo aqui daqueles que querem. Tem umas igrejas que chama varoagem. Varoagem é quando você busca o varão ou a varoa. Você está ali querendo casar, né? Deus chama o varão e a varoa chama varoagem. Vamos fazer então um encontro aqui dos jovens prontos para casar. Terapia do amor. Você sabe que eu já fui numa igreja de terapia do amor? Já fui. Eu fui destacado durante 10 dias para resolver um problema administrativo dentro de um destacamento de proteção ao voo ali, pertinho de Porto Alegre, Canoas. Aí a gente trabalhou sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Aí na sexta-feira ou sábado, já não aguentei, mas chega! Peguei um táxi e falei o seguinte, me leva para a primeira igreja de crente que você conhece. Pois não. Sentei ali, até nem olhei. Quando o cara parou o táxi, chegamos. Onde é que a gente chegou? Igreja Universal do Reino de Deus. Chegamos na Universal. Eu falei, meu Deus do céu, tanta igreja me levou na Universal. Eu falei, mas é aqui mesmo. Eu orei para vir, aí entrei. Quando eu entro na igreja, tem um grande lobby assim, estava cantando uma canção assim. Vou pedir para você voltar. Vou pedir para você ficar. Eu falei, o que é isso aqui? Da igreja. Eu falei, eu quero pelo menos conhecer. Entrei. Quando entrei num canto assim. Aí o pastor, fecha os teus olhos. Eu entrei na tal da terapia do amor. Aí estavam os crentes de um lado, as crentes do outro lado. Aí que eu entendi. Eu falei, não, eu não posso. O meu amor já está resolvido. Mas eu achei tão interessante, porque a igreja promove assim, agora abre teu olho, ora assim, Deus, abre a visão, não foi isso que o pastor Samuel nos ensinou aqui? Pede para Deus abrir os olhos. E aí ele abre os olhos, de repente ele olha para a irmã olha para o irmão, ele vê lá o crentão bonito, a crentona sozinha, e diz, quem sabe? Se a oportunidade não bater a tua porta, vai lá bater na porta dela. Isso é lei de semeadura, semeie com fé e esperança. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É gente que está dizendo, não, eu ainda vou fazer, não, eu ainda vou fazer, não, eu ainda vou, faz de uma vez, faz de uma vez. Quando é que você vai fazer? Quando você conseguir fazer, dá o primeiro chute. Quer fazer gol, pelo menos chuta a bola para frente e corre atrás dela. Eu vou começar a tratar do meu corpo, eu vou começar a fazer uma dieta, eu vou começar a me preocupar mais com algo na minha vida, eu vou terminar um curso, começa de uma vez.
Tem igreja até hoje que não abriu na pandemia, autorizado a abrir. Eu estou ouvindo, estou esperando vir a vacina, e se a vacina não vier? Não, eu creio que ela vem. Eu tenho um irmão aqui que trabalha com isso, então o Donald Trump está até tomando o remédio dele. Gente, vai vir. Mas então eu vou ficar esperando o quê? Tem gente que fica esperando. Eu estou olhando o vento. Será que o vento vai trazer a nuvem para chover em cima de mim aqui? Se você ficar esperando nuvem, você não vai semear nunca, você não vai colher nunca, você não vai ter colheita farta. A semeadura no solo da fé influencia numa colheita abundante. Jesus, ele nos ensina a parábola da semente, a parábola do semeador, e Mateus 13, são aquelas parábolas do reino. Então ele falou muitas coisas por parábolas. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, e a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, ouça. Ah, pastor, uma vez eu comecei com o irmão, falei assim, eu quero ser missionário aonde? Na Rússia. O irmão já de meia idade. Falei, amém, irmão. Você fala Rússia? Ele, não. Você vai para a Rússia para ser missionário, para pegar para quem? Você está usando, está querendo jogar semente na terra dura, a ave vai comer. Sabe por quê? Jesus diz assim, aquele que ouve essas palavras e não entende, o diabo vem e rouba a palavra. Ele rouba a palavra. Então não adianta eu querer ensinar para criança. Por quê? Porque o talento que Deus me deu, o dom que Deus me deu é para quem? É para adultos. Então, ele chama alguém que é o pastor Igor, para ministrar para jovens e adolescentes. Ele chama o Arthur para ministrar para adolescente. Ele chama o Daivan para ministrar para os QAs. Ele chama a missionária Priscila para ministrar para crianças. Então não adianta você semear aonde não vai crescer. É gente que está dando murro em ponta de faca. Vai semear onde? No meio do paralelepípedo. Não, você vai colher uns matinhos aí. Você vai colher no máximo um pé de chuchu, que diz que chuchu dá até debaixo da pedra. Não é isso, gente? Mas você vai ter uma colheita farta. Então pensa naquilo que você está falando, pensa naquilo que você está vivendo. Deus está fazendo você prosperar aqui. Por que você quer ir para gerar? Vai fazer o que em gerar? Você está vendo que tem semente boa na tua mão, você está vendo que tem propósito de Deus na tua mão, você está vendo que Deus está fazendo você crescer aqui. Por que você vai semear no solo pedregoso? Por que você vai semear do meio de espinho, gente? Cada um de nós tem um dom. Eu tenho um dom que você não tem. Você tem um dom que eu não tenho. Isso é igreja. A multiforme sabedoria de Deus se manifesta na igreja assim. Cada um produz, porque cada um de nós tem uma semente diferente. E os dons que nós temos servem para os outros. Não serve para mim. O meu dom não me abençoa. Aliás, o único dom, chamado do dom do Espírito, que é egoísta, é o dom de línguas. Porque quem ora, ele só frutifica a vida dele, só edifica a vida dele. Quem ora em línguas fala com Deus, e mais ninguém. A não ser que alguém interprete línguas. Alguém aqui interpreta línguas? Alguém? Alguém tem o dom de interpretação de línguas? Vocês estão entendendo isso? Então é necessário semear em terra que dá fruto. Número 4, faça o ordinário e espere o extraordinário. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos. É simples, gente. É só fazer o que você tem que fazer. Naamã sai lá da Síria, porque ele ouve uma menina sem nome, uma escrava, que foi pega como escrava, estava lá lavando a louça do seu senhor, cuidando das coisas do seu senhor, e veio lá que o general vencedor, o general
que ganhou batalhas, o general Patton, o general Eisenhower da Síria, o nome dele era Naamã, um homem cheio de medalhas, um homem campeão no campo de batalha, mas era leproso. Ele falou, ó, tem um profeta lá nos termos de Israel, que ele cura isso aí, o nome dele é Eliseu. Aí ele pega uma caravana, uma carruagem, sai lá do norte e vem aqui para encontrar com quem? Com Eliseu. Gente, eles estavam em guerra. Israel e a Síria estavam em guerra. E ele vem para começar com o profeta só, faz o ordinário, faz o simples, faz o comum, mergulha 7 vezes. Eu vim de lá para cá para você me mandar tomar banho num rio sujo, como é o Rio Jordão. Rio Jordão hoje está limpinho, tá, gente? Só para você saber. Era aquele tempo. Não tem rios melhor do que esse na Síria? Eu vou mergulhar nada, ele nem falou comigo. Aí o servo, por que você não faz o ordinário? Se ele te pedisse algo complexo, algo difícil, você não faria? Sim. Se ele mandasse você plantar bananeira, você não ia plantar? Se ele mandasse você tomar banho de lama, você não ia tomar? Se você pode fazer o complexo, por que você não faz o simples? Ele mergulha e sai curado. Olha para mim. Para você ter uma colheita, faz aquilo que você tem que fazer. São pequenas gentilezas. São pequenos sorrisos. Que você disse que ia fazer, faça. Você prometeu que ia dar, dê. Você que se comprometeu com alguém numa aliança, cumpra essa aliança. Honre teu pai e tua mãe, é simples. Seja fiel ao teu cônjuge, é simples. Fale a verdade e não minta, é simples. Seja honesto, é simples. Trabalhe de sol a sol, é simples. Na década de 80, o Japão, economicamente falando, chegou a ser a 2ª maior potência do mundo. Aquela ilhazinha, lá no canto, do outro lado do planeta, foi a 2ª megapotência do mundo, e não era potência militar, era potência econômica. Sabe como que eles fizeram isso? Fazendo o ordinário, que é trabalhando de sol a sol, e às vezes depois do sol. Agora, o que você quer? Você não quer semear? Se a gente não semeia, se a gente não trabalha, se a gente não se esforça, a gente também não vai ter colheita nenhuma. Se você fizer o comum, Deus vai fazer aquilo que é incomum. Eu tenho outras lições de uma grande colheita, mas vai ficar para domingo que vem. Então era onde estava escrito 10 lições da grande colheita, fica aí escrito 4 lições da grande colheita, porque é tempo da gente celebrar a ceia do Senhor. Fique em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e quero abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus de Nazaré. Feche seus olhos. E eu quero aqui fazer um desafio para você que está conosco e para você que está nos acompanhando. O que você quer colher da sua vida? Qual a expectativa que você tem de algo que você tem feito, de algo que você sonha, de algo que você tem se esforçado, de algo que você tem semeado? E qual é a colheita que você tiver? Porque é o seguinte, querido, a tua colheita vai depender da quantidade de semente que você jogar. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Agora, aquele que semeia com abundância, vai colher com fartura. Vai colher com fartura. Você planta divisão, você planta confusão, você planta inveja, você planta competição, você planta bate-boca. Eu fico impressionado como é que tem gente que gosta de brigar. Eu fico impressionado com isso. Você planta amargura. Eu não vou perdoar, não perdoa. Então fica aí na tua amargura. Morra. Quer morrer de câncer? Quer morrer de câncer? É só você não perdoar. Vai aparecer um caroço em você. Ih, pastor, está profetizando contra mim. Não, sou eu que profetizo, não. É a Bíblia que fala isso. É a Bíblia que fala isso. A gente vai ler um texto aqui de Coríntios capítulo 11, que diz o seguinte, que a gente deve se examinar. Quando ele fala assim, tem muitos que dormem, é gente que é incapaz de liberar perdão. Quando eu falo de resistência, a vida vai machucar a gente.
as pessoas vão machucar a gente. E tem gente que fica anotando. Ah, você pecou, você fez isso para mim aquele dia, você fez isso para mim aquele dia. E fica querendo cobrar o perdão do outro. Querido, não foi isso que Jesus ensinou. Aliás, quando Jesus está na cruz, ele diz o seguinte: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Se você semear perdão, você vai colher liberdade. Porque a resposta do perdão é a tua liberdade. O perdão libera você, não libera os outros. O perdão tira você da prisão, não tira o teu ofensor da prisão. O teu ofensor continua devendo para o pai. O quê? Ele vai sair livre? Não vou perdoar. Perdoa. Porque aquela nota promissória vai para a mão do Senhor. E se ele não se arrepender, ele vai pagar para o Senhor. Mas o meu papel é semear o quê? Perdão, para que eu seja livre. Se você não se perdoa, aí é outra coisa. Pastor, mas eu fiz coisas que jamais devia ter feito. Então sabe o que eu faço? Eu olho para a cruz. Porque na cruz Jesus semeou a minha liberdade. Na cruz, eu olho para a cruz e eu vejo Jesus castigado, sangrando. E ali eu vejo que eu fui perdoado. Olha, se ele carregou as minhas culpas, se ele carregou sobre si os meus pecados, se ele carregou sobre si aquilo que era culpa minha, a minha nota promissória já está paga. Feche teus olhos em nome de Jesus. Sei que você quer colher, mas você precisa semear. E você sabe exatamente porque o Espírito de Deus, ele fala para a minha vida diferente daquilo que ele fala para a sua vida. E cada um de nós sabe aonde precisa colher. Você sabe a dureza do solo que você tem semeado. E você sabe que você vai ter que preparar essa terra. Você sabe que tem poço que está entulhado, que vai ter que desentulhar. Você sabe que vai ter resistência de gente que vai querer entulhar o teu poço e jogar fora os teus sonhos. De quê? De ter uma colheita. Mas se você tiver perseverança, se você não ficar reclamando que a oportunidade não bate na tua porta, vai bater na oportunidade, vai bater na porta da oportunidade. Se você entender que uma semeadura vai depender daquilo que você, uma colheita vai depender daquilo que você semeia, querido, se você colocar isso em prática, a tua colheita vai ser abundante. Se alguém aqui, essa noite, quiser pedir perdão a Deus, porque esqueceu de semear, porque desistiu de semear, porque tem reclamado que não tem tido colheita, mas não está semeando, coloca a mão no seu coração, eu vou orar por você. Pastor, eu quero ter uma colheita farta assim, coloca a mão no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós olhamos para a vida de Isaac, que escolheu obedecer ao Senhor, e naquele mesmo ano de fome, de miséria, aquele ano que deu vontade de ir embora ali da terra prometida, ele obedeceu ao Senhor, formou lavoura, e colheu a 100 por 1, e ficou rico, e ficou ainda mais rico, e ficou riquíssimo. Pai, nós queremos enriquecer naquilo que o Senhor nos chamou para frutificar. Nós queremos ser obedientes ao Senhor e te pedimos perdão, porque continuamos olhando para o vento, procurando nuvens, esperando o tempo certo, e a vida está indo embora, Senhor, e o tempo está indo embora, e nós ficamos esperando. Pai, tira-nos desse lugar de conformismo, tira-nos, Senhor Deus, desse lugar aonde nós só sonhamos e não colocamos os sonhos em prática. Queremos fazer aquilo que é natural, que é comum, que é ordinário, porque sabemos que o extraordinário vem com a tua bênção. Queremos pedir, Pai, que as sementes das nossas mãos sejam lançadas na terra que produz vida eterna. Abre nossos olhos, Pai, para que a gente enxergue. Abre o nosso coração para que a gente viva, para que a gente experimente, Senhor Deus, a colheita do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém comigo?
Eu fiz um devocional na quinta-feira e eu estava ali junto com Moisés e com Josué. Eles tinham passado aquela noite em claro, a noite da morte dos primogênitos, a noite da Páscoa, e eles chegam diante de um mar. E o exército faraó está vindo lá, ó, com seus carros e cavaleiros. Aí sabe o que Moisés e Josué vão fazer? Ah, bora orar. Pô, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aí Deus fala assim, vem cá. Por que vocês estão orando? Porque clamam a mim. Agora não é hora de orar, agora é hora de marchar. Diga ao povo que marche. A gente já orou. Vai lá e conserta o que você tem que consertar agora. Chega. Não, só vou semear depois de orar. Já está orado. Agora é hora de avançar. Porque clamas a mim, vai semear. Amém? Deus te abençoe. Pode se assentar. Vou chamar a pastora Fabiola aqui. E nós vamos agora celebrar a ceia. Nós temos uma canção. Então nós vamos só fazer a leitura. E aí vocês cantam e as pessoas vêm aqui. Você é convidado para celebrar a ceia do Senhor. E você que está em casa agora, você pode pegar o pão, você pode pegar o suco de uva, que simboliza o vinho, e chamar a tua família. Porque é tempo de celebrar a ceia do Senhor. Diz assim, 1 Coríntios 11, verso 23. Quer ler? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, e fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém, gente? Quando é que a gente come e bebe indignamente? Quando? Quando a gente não discerne o corpo. A gente vai repartir o pão, a gente vai repartir o cálice. Os cálices foram todos eles. A diaconia, com todo amor, passou álcool em todos eles. Então você vai pegar só o seu e vai pegar devagarinho, enquanto o louvor ministra para a gente uma adoração. Agora preste atenção. Isso. A pastora Fabiola está me lembrando aqui para não fazer fila. Bem devagar, porque vai dar tempo, todo mundo você vai pegar e vai esperar para a gente celebrar junto. Quem pode participar? Quem se examina. Eu sei que agora, talvez na tua casa, perto de você, tem alguém aí que você sabe que ele fez uma burrada. Ele pecou, pastor. Ele não merece celebrar. Não é isso que o texto diz. Ele fala para a gente se examinar e comer. Ele não proíbe aqui de comer. O texto não fala, ó, criança não pode comer. Quem não é batizado não pode comer. O texto não diz isso. Isso quem fala é a religião. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós estamos celebrando a morte do Cordeiro. Está dizendo aqui que nós estamos celebrando uma vida que Jesus deu por nós. Então coma. Não saia daqui sem celebrar a ceia. Pastor, mas eu estou desviado. Então você vai comer para você voltar para o Senhor. Porque não fique esperando, não. Quando eu estiver bom, eu vou lá e celebro a ceia. Você não vai estar bom nunca. Porque a gente vem para Jesus do jeito que a gente está. E é Jesus que muda o coração da gente. Amém? Você é convidado para celebrar comigo, celebrar com a igreja a ceia do Senhor, amém? Podemos ficar em pé, vamos cantar e devagarinho você vai levantando e pegando sem fazer ajuntamento. O pão, ele é seu, o pão foi partido, Cristo ele foi esmagado. Salmo 22 é o salmo do Cordeiro esmagado,
do servo sofredor, que diz, é ali que está a palavra Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Por que Deus abandonou Jesus? Para não perder a gente. Ali Jesus foi executado naquela cruz como um cordeiro, como ovelha muda, foi levado diante de seus tosqueadores. Para quê? Para que a gente fosse salvo por ele. Quando você mastigar esse pão, o pão não vai virar carne. Não existe nem transubstanciação, nem consubstanciação. O pão é pão. O pão é a maneira como a gente celebra essa aliança, com comida. E o suco de uva, a gente não usa vinho. Ele representa o sangue da eterna aliança. Você está fazendo uma aliança com Jesus. Mas não é porque você é bonzinho e perfeito, é porque você é pecador. Nós somos pecadores, e é por isso que somos cristãos. Porque os santos, os perfeitos, os orgulhosos não estão aqui. Os orgulhosos não precisam de Deus, não precisam de igreja, não precisam um do outro. Os orgulhosos, eles caminham sozinhos. Os orgulhosos não entram pela porta estreita. Nós somos pecadores e precisamos do Senhor, é por isso que a gente está aqui. Você pode agora, eu vou dar para você 1 minuto. Se você for do grupo ou do núcleo familiar, logicamente, marido, esposa, filho e pai, eu vou te pedir para vocês orarem juntos 1 minutinho, abençoar a vida do outro, e a gente vai orar aqui e vamos celebrar juntos. Quem estiver sozinho, fica sozinho. Vamos orar. Pai querido, o Senhor não poupou o teu único filho. O Senhor não poupou o teu único filho porque o Senhor nos amou. Aliás, a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Isso prova o teu amor por nós. Nós, diante do mundo espiritual, diante da igreja, diante dos teus anjos, ao celebrar essa ceia, estamos comunicando pela fé o pacto que temos com teu filho Jesus, a marca do sangue em nossas vidas e o selo do teu Espírito Santo para a redenção no dia do Senhor. Nós abençoamos o teu povo aqui, o teu povo em casa, aqueles que nos assistem e aqueles que estão presentes, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Quero fazer um pedido aos pastores, se possível. Queria pedir que o pastor Alan, pastor Quecos, pastor Marcos, pastor Igor, pastora Neuza ou pastor Renato, um dos dois, pudessem ir para a porta. Pastor Alcir, pudesse, eu esqueci de algum pastor presente, fosse para a porta e a gente despedir do povo, tá bom? Deus abençoe a todos. Ergam suas mãos e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Vocês que nos assistem da sua casa, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Boa semana.